Hoje a série de reportagens sobre o consumo e meio ambiente continua. O assunto de hoje é a água. Será que vai ter água suficiente para todo mundo? Curitiba é considerada a cidade mais cara do Brasil. A capital paranaense registrou uma inflação acima da média nacional. O quadro Atualidades vai falar sobre a instabilidade nos ministérios do governo de Dilma Rousseff. Já foram demitidos 6 ministros suspeitos de corrupção. Eu sou Ellen Schaffhauser. E eu, Camila Reban. Começa agora o Tela 1 desta terça-feira. A inflação faz de Curitiba a cidade mais cara do Brasil. A capital paranaense registrou um índice de 6,4%, acima da média nacional, que é de 5,4%. A pesquisa foi feita entre os meses de janeiro a outubro. Os motivos que levaram a essa estatística é referente ao aumento no valor da passagem de ônibus, da tarifa de água e esgoto e o preço do combustível. Os preços dos alimentos também ficaram mais caros, devido ao frio intenso que prejudicou as plantações. O planeta se chama Terra, mas é a água que ocupa 75% do mundo. Só que com a poluição dos mares e o grande desperdício, a pouca quantidade de água pode diminuir ainda mais. Será que as pessoas se preocupam com isso? Já faz tempo que se ouve por aí que a quantidade de água no mundo não é mais suficiente para o número de pessoas. São 7 bilhões de habitantes e todos precisam consumir água. Segundo o terceiro relatório das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Mundial dos Recursos Hídricos, 80% das doenças em países em desenvolvimento estão relacionadas às más condições da qualidade da água. Isso significa aproximadamente 3 milhões de mortes por dia. O Brasil é o país com o maior reservatório de água doce do mundo, 12% do total. Talvez por causa de tanta água disponível, o desperdício seja bastante elevado. Com aproximadamente 2 milhões de habitantes, Curitiba já é a 8ª capital mais populosa do Brasil. E os habitantes vêm até os parques, como por exemplo o Parque Barigui, onde encontram uma quantidade imensa de água e acreditam que esse recurso é inesgotável. Mas na verdade não é bem assim. Hoje a Sanepar consegue abastecer quase todas as residências aqui do município. Um curitibano consome em média 125 litros de água por dia. No mês, isso representa 3.750 litros. Agora, como as populações estão crescendo e os recursos estão diminuindo, a gente fica com uma pergunta. Será que vai ter água suficiente para todo mundo? Isso vai depender muito do consumo de cada um. O risco sempre há, mas a consciência ecológica de ecossistema ela tem que haver realmente, né? Então a Sanepar tem um plano diretor que é de longa data. Então nós fazemos previsão de 30 anos, 50 anos, 100 anos. Mas o consumo irracional, naturalmente, ele vai levar ao desperdício. O desperdício ele tem que ser eliminado. Se a população não cuida do manancial, não cuida do rio que atravessa a sua cidade, nós não vamos ter essa matéria-prima para tirar do meio ambiente. Não é difícil economizar água. Pense no seu banho. Quanto tempo você demora? E sabe quanto de água você está gastando com isso? 15 a 20 minutos. Eu demoro média de uns 30 minutos. No banho? Uns 40 minutos. Não sei dizer quanto eu gasto de água. Quanto? Bastante. Reduzindo o tempo do banho para 5 minutos e lavando a louça 3 vezes ao dia, o consumo mensal em uma casa com 4 pessoas cai de 36 para 10 mil litros. A cidade de Curitiba é bastante chuvosa. É comum ouvirmos até reclamações de que a capital paranaense tem chuva demais. A média anual de chuvas fica entre 1.400 e 1.600 milímetros. Já que tanta água cai do céu, por que não aproveitar? Isso já acontece. Existe desde 2009 uma lei municipal que obriga a instalação de um sistema que armazene água da chuva em construções públicas e privadas de Curitiba. Essa lei faz parte do Programa de Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações, o PURAE. A empresária Joana Schmidt trabalha com isso e garante que a economia na conta de água é bastante grande. A partir de 30% de economia, então dependendo do teu uso, né, numa residência você já começa a falar em torno de 30%, chegando a 70%. Isso que a gente faz 2 perguntas geralmente para o cliente. Quanto que eu tenho de área de captação, que aí vai me dizer o tipo de filtro que eu vou usar. E outra pergunta é quanto que eu utilizo de água, né? Qual que é a minha necessidade? E o sistema é bastante simples. A água da chuva ela entra por aqui, aqui dentro ela é filtrada e depois ela sai por esse cano.
Depois que ela sai, ela é encaminhada para uma cisterna. Aqui tem um exemplo. Essa daqui tem capacidade para até 10 mil litros de água. É claro que não é toda residência que precisa armazenar tanta coisa, mas esse é um exemplo. E o resultado é esse aqui, nesse copo. A água da chuva não é própria para o consumo humano, mas ela é perfeitamente normal para você usar para irrigar uma planta ou para lavar a calçada. Sempre se fala que a água doce vai acabar. Não é que a água doce vai acabar. O que está acontecendo é que cada vez fica mais caro você fazer um tratamento para tornar esta água potável. A contaminação dos rios é muito grande, né? Então, a partir do momento que eu posso utilizar uma água que não necessita desse tratamento, uma água para usos não potáveis, seria descarga de banheiro, lavar um carro, eu passo a fazer uma economia, tanto para mim também quanto para o meio ambiente. A série de reportagens Consumo e Meio Ambiente continua amanhã. Tudo o que consumimos acaba se transformando em alguma coisa, e essa coisa é o lixo. Qual o impacto ambiental do lixo produzido por 7 bilhões de pessoas? E o tempo em Curitiba permanece instável. Nesta terça-feira, céu nublado na capital paranaense, durante todo o dia. Amanhã, a previsão de chuva e trovoadas. A máxima deve ser de 27 graus e a mínima de 16. No litoral, o sol aparece à tarde e a temperatura deve variar entre 26 e 19 graus. No quadro Atualidades de hoje, Georgia Schwender conversou com o cientista político Marlos Forigo sobre a crise nos ministérios do governo de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff iniciou o mandato como presidente no início de 2011. Em pouco mais de 10 meses de governo, Dilma demitiu 6 ministros. As demissões ocorreram depois de uma série de denúncias de corrupção, além de declarações que desagradaram a presidente. Qual vai ser o futuro da política brasileira? Para tentar compreender melhor essas questões, converso hoje com o cientista político Marlos Forigo. Olá, Marlos, seja bem-vindo. Tudo bem, Jorge? Obrigado. Tudo bem. A gente pode dizer que essa crise nos ministérios que a gente teve agora no governo Dilma foi uma, assim por dizer, uma herança maldita do governo Lula, até porque foi ele que indicou uma parte dos ministros? Infelizmente, né, quando você não tem o controle de todo o processo, quando são muitas as variáveis políticas, esse tipo de situação que está acontecendo hoje no governo Dilma é bastante comum, né? As pessoas assim até pensam, nossa, é um problema grande que a gente está vendo hoje no Brasil. Mas não é um problema do Brasil, né? É um problema de Brasil, é um problema de Argentina, é um problema da Europa, esse problema da corrupção, de más escolhas políticas para cargos importantes. Então eu não viria assim como uma herança maldita, é lógico, né? Tem a ver com o governo anterior, é claro que tem a ver, porque implicou, como eu comentei, todo esse processo de negociação, de acertos, exatamente para garantir a eleição da presidenta Dilma. Uhum. E também isso pode implicar de que maneira na credibilidade da presidente? É muito cedo para você, né? Ela está no primeiro ano de mandato. Então, você dizer que esses episódios têm afetado a credibilidade dela, eu acredito que a médio e longo prazo, esses acontecimentos em si não vão significar muita coisa. Para o futuro, né, apesar de ser difícil fazer alguma previsão, como é que se encaminha esse governo? Eu vejo que do governo Fernando Henrique Cardoso para cá, o que nós temos, e acho que é o grande mérito, né, desses governos, Fernando Henrique Cardoso, Lula e o governo Dilma, é a abertura democrática, é a permissão para que se fiscalize o governo, né, é a autonomia, como eu já comentei, do Ministério Público. Então isso tem sido um exercício profundo de democracia. Então eu vejo assim que o Brasil, né, ao contrário do que muitos pessimistas pensam, tem muito a crescer, tem muito a ganhar, né? E essas crises, elas existem, elas vão continuar existindo, né? Então, se você pegar ao longo da história do Brasil, ou de qualquer história de qualquer país democrático, nós vamos ver que esse tipo de situação é bastante comum. Infelizmente, né? Infelizmente. Aproximando esses casos de corrupção aqui para a gente, nós tivemos o caso da Câmara de Vereadores, né? Com o ex-presidente João Cláudio Derosso. Ele ficou muito tempo dentro do poder, não teve uma alternância dentro da presidência da casa. Então, essa ausência de troca, de alternância entre poder e partido, ela afeta a democracia? Sem dúvida nenhuma. Tem uma filósofa brasileira chamada Marília Lanchawi, ela tem uma definição bastante interessante do poder. É o espaço do vazio. Né? O poder está lá, ele não é de ninguém. Não,
exerce o poder, quem naquele momento está ocupando, né, aquele espaço. E a rotatividade no poder é algo que já Rousseau, lá no século XVIII, filósofo suíço, já dizia, né, você tem que ter uma alternância constante do poder. Então tá certo. Muito obrigada pela entrevista, Marlos. Foi um prazer. E termina aqui o último Atualidades desse ano. Mas você pode conferir todas as entrevistas no site www.youtube.com/telaquadros. Até a próxima. Para assistir a entrevista completa, é só acessar o youtube.com/telaquadros. Agora você assiste a uma entrevista com Cláudio Menandro. Ele vai falar sobre o Chorinho e sua atuação no cenário musical curitibano. Bobagem, ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Baiano, criado no Rio de Janeiro e radicado em Curitiba, Cláudio Menandro é um dos destaques do choro aqui na capital paranaense. Hoje vamos conversar um pouco sobre a sua trajetória e o cenário de MPB aqui em Curitiba. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Sofia. Então, a sua carreira começou desde cedo no Rio de Janeiro, né? Você teve alguém que o incentivou ou alguém que o inspirou? Primeiro, antes de chegar no Rio, na verdade, eu morei no interior do Rio, em Resende, fica a 2 horas do Rio. Na verdade, na Bahia, nasci em Salvador e morei até os 12 anos. E lá eu tinha parentes que tocavam. Era uma coisa da família mesmo, não era nem colegas, amigos de escola, nem nada. Era um primo e um tio que tocavam e eles me ensinaram. Comecei a aprender com coisa do repertório dos Beatles. Comecei bem, né? Os trabalhos voltados para as composições do Walter Branco. Queria saber qual... E ele também, como você, passou muito tempo no Rio de Janeiro e no exterior. Queria saber qual a influência dele nos seus trabalhos. Na verdade, não muito, apesar de admirar muito, ter uma grande admiração pela obra do Walter, porque eu vim conhecer Walter Branco relativamente há pouco tempo. Sabe? Eu conhecia de nome o Walter. Eu lembro que uma vez lá no Rio, eu estava no Rio, e um amigo falou: Cláudio, vai ter uma coisa em Niterói, vai ter um ciclo do violão e vai ter umas pessoas vão falar, vão tocar, não sei. Eu fui, eles apresentaram o Walter Branco, compositor, violonista, e desde aquela época ele já era meio baratinado assim. Mas a obra de Walter mesmo, eu fui conhecer em 2000, quando eu cheguei aqui em Curitiba. Eu não conhecia nada dele. Aí eu fui conhecer o repertório para violão, que ele compõe basicamente para violão. Os discos dele não eram com músicas só dele, com composições próprias. Tinha umas 3, 4, 5 composições e eu sempre mesclado a outras coisas. Eu falei, mas ninguém não existe um CD só com Walter. Aí não achava aí foi aí que eu percebi, opa, eu tenho que fazer esse CD então. O próprio Walter Branco, que teve uma carreira tão de sucesso, convivendo com tantas pessoas no Rio de Janeiro, contato com Tom Jobim, ele foi arranjador do Djavan, ele foi arranjador do João Gilberto. Mesmo assim, aqui tem 20 faixas. 9 faixas são primeira gravação mundial. 9, quase que a metade. Quer dizer, nem o próprio Walter Branco tinha gravado ainda. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas carteiras, deixando a dançando. E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Você pode participar do nosso telejornal. É só mandar um e-mail para tela1@up.com.br. Nos vemos amanhã. Até lá!